Olá, no programa de hoje, a realidade dos trabalhadores de aplicativos. Uma premiada tese de doutorado mergulha na realidade cotidiana dos serviços de plataformas no Brasil, o corre precarizado das entregas, as ações coletivas e os embates que envolvem a regulamentação da atividade. Eu converso com a professora do Instituto de Ciência Política da UNB e pesquisadora do Grupo Margem da UFMG, Letícia Bichal Domingues. Bem-vinda, Letícia, uma alegria recebê-la. Obrigada. Letícia, recente relatório do Banco Central mostra que entre 2015 e 2025, enquanto a população ocupada no país cresceu cerca de 10%, o número de trabalhadores por aplicativos deu um imenso salto, aumentou 170%, passando de cerca de 770 mil pessoas para 2 milhões e 100 mil. E os impactos do capitalismo de plataforma na precarização do trabalho é um dos grandes temas da nossa atualidade. Quando você resolveu se debruçar sobre ele, na tese, quais eram os pontos chaves planejados para essa pesquisa? Então, justamente porque o trabalho de plataforma estava crescendo tanto, se tornando cada vez mais relevante, no cotidiano dos trabalhadores no Brasil e do mundo, que eu quis, fazer minha pesquisa sobre esse trabalho e buscar as formas de resistências que são encontradas, E o que acontece é que, de fato, as plataformas, elas aproveitam de um mercado de trabalho várias vezes, com crise econômica, elas crescem em torno de crise econômica, de políticas neoliberais e a partir de um discurso de novidade tecnológica para poder escapar a regulamentações anteriores, trabalhistas e outras regulamentações, conseguindo ganhar um espaço muito grande no mercado de trabalho e se tornando cada vez mais relevante para a sobrevivência dos trabalhadores precarizados, mas sem dar garantias dignas, condições de trabalho dignas para uma população crescente no Brasil e no mundo. E era um contexto especialmente desafiador, porque você resolve fazer essa pesquisa em meio à pandemia. Sim, que era justamente quando os trabalhadores de aplicativo e os entregadores, por aplicativo especificamente, fazem seus primeiros breaks nacionais, que é quando eles conseguem se mobilizar em escala nacional para fazer greve, para paralisar e colocar a agenda do trabalho plataformizado em evidência junto com todas as inseguranças que eles estavam passando por causa da crise da pandemia, que teve esse efeito duplo, tanto de ser um lugar para as pessoas conseguirem trabalhar porque perderam emprego, a crise econômica gerada pela pandemia fez com que várias pessoas procurassem o trabalho por aplicativo. E o Brasil já vinha com a economia patinando, Talvez Sim. A pandemia acentuou isso. Isso, acelerou um processo que já estava em andamento e aí aumenta muito o número de entregadores, aumenta muito a demanda, porque as pessoas que conseguiam ficar em casa começaram a comprar mais por comida, por aplicativo, as entregas por aplicativo, e colocou os entregadores como esses sujeitos-chave para o funcionamento da cidade quando todo mundo que podia estava em casa, ao mesmo tempo que eles não tinham segurança nenhuma das coisas mais básicas, tipo máscara, álcool, eram reivindicações que eles traziam na época e, como um todo, melhores condições de trabalho. Desde aquela época até os dias atuais, na rotina cotidiana desses trabalhadores, muitos excessos e abusos acabam sendo normalizados? Sim, eu acho que o cotidiano de trabalho dos entregadores é marcado por diversos perrengues, que eu vou chamar de corre, que é o que eles fazem para conseguir se virar dentro desses perrengues, que é de todos os tipos, Então, tem coisa que tem a ver com a infraestrutura da cidade, com eles serem trabalhadores de moto, ou de bicicleta, que estão com seus corpos na cidade, no trânsito, na chuva, no sol, sem muito apoio. As dificuldades para lidar com estabelecimentos, Então, vários relatam sobre como que eles não são bem-vindos nos estabelecimentos que estão vendendo
os alimentos, como que eles não têm espaço de espera, como eles têm que ficar esperando na rua. E, e depois, né, vários também relatos de dificuldades com clientes e uma falta de apoio generalizado por parte das plataformas, que fazem a supervisão do trabalho desses entregadores pelos robôs, né, pelos aplicativos, mas não dão o devido apoio quando eles precisam. E como operam as táticas de escape a essa exploração? Eu acho que tem uma criatividade muito grande que vai acontecendo na categoria. Eu falo muito sobre a solidariedade que eles vão criando, né? E aí são de vários tipos também. Então, dentro de todas essas dificuldades de infraestrutura, por exemplo, eles têm várias soluções que eles criam espaços de apoio para eles mesmos, de descanso. Então, teve um caso que em Campo Grande, se não me engano, né, que eu fiz a pesquisa em vários, no Brasil todo, né, que eles ficavam demandando um ponto de apoio, de descanso no shopping, o shopping não deixava eles entrarem para poder descansar, estava uma tensão ali, e eles começaram a montar uma barraquinha própria deles do outro lado da rua, fazer com cobertura contra o sol, puxando energia para poder carregar o celular, que é uma demanda super relevante para quem trabalha com celular o dia inteiro, precisa de uma tomada para ligar e nem isso os shoppings, as plataformas fornecem. Então, eles vão criando essas soluções meio que por conta própria. E quando eles vão criando essas soluções por conta própria, eles vão se conhecendo, se criando vínculos, se identificando, né, no perrengue um do outro, e isso vai criando um caldo de solidariedade, de identidade, de parceria que se manifesta em outros espaços e ocasiões também. Há registros no Brasil de experiências do poder público tentando atender a essas demandas da categoria? Tem diálogos, normalmente o que a gente consegue mais são as plataformas atendendo de certa forma, então as demandas de descanso, de ponto de apoio em geral acabam sendo fornecidas pelas próprias plataformas, depois de várias demandas, reivindicações normalmente, né, assim, depois de algum tipo de mobilização, que são o que a gente chama de ponto de apoio. Em geral, quando isso acontece, é algum tipo de salinha, algum tipo de espaço para descanso, que às vezes é pouco em relação ao tamanho da cidade. Então, São Paulo tem, Belo Horizonte não tem, então a gente vai vendo que são diferenças, né? Pela própria organização dos trabalhadores conseguirem ou não seus pontos de apoio. Agora, Letícia, muitos dos entregadores, né, que você entrevistou não tinham experiência prévia de organização política. Sim. Quais foram elementos determinantes para que eles começassem a se engajar? Eu acho que é muito essa questão do cotidiano, essa passagem do passar por um problema sozinho para passar por um problema de forma coletiva, que eles fazem por esses vínculos de solidariedade e que tem muito a ver com estar em grupos de WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp e de Telegram são dois espaços que mediam e que ajudam muito esse encontro. Essas redes foram, então, essenciais como instrumentos de mobilização. Com certeza. Eles vão entrando, né, nos grupos várias vezes para ter dicas sobre... Porque a pessoa não era entregadora antes também, né? É um trabalho novo para muitos deles. Então, eles entram no grupo para saber como que faz esse trabalho, já que a plataforma do aplicativo não vai ensinar, não tem apoio, não tem, né, só faz a inscrição. Sociais, né? E aí o grupo de rede social faz esse ensinamento ali sobre o que é o próprio trabalho de entrega.
Então vai ter dica, troca dica, como é que faz, entrega, caminho mais rápido, hoje tem promoção, hoje não tem promoção, tá chovendo, aumentou o preço da corrida, vamos embora, eles se ajudam, e nisso que eles se ajudam, eles começam a se identificar como uma categoria, como trabalhadores. E a partir daí sai muita coisa de organização política também. Então, é a partir daí que eles vão chamar um protesto, por exemplo, vão organizar uma associação, vai começando a dar maior estrutura e organicidade para a demanda e para a categoria. Os primeiros protestos que foram registrados, eles exerceram um papel central para ampliar essas conexões? Sim, com certeza. E é muito interessante, porque é isso, né? 2020 foi o ano que teve os primeiros breaks nacionais, eles continuam acontecendo, mas já tinham tido protestos antes, tá? Os entregadores já tinham feito manifestações nas suas cidades antes desse break de 2020. E aí, eles todos tinham o quê? Grupos de WhatsApp ou de Telegram para organizar esses protestos. E nessa troca dos grupos, eles vão se conhecendo, as lideranças vão se conhecendo e aí eles fazem esse primeiro grande break também, então, a partir dessa ideia de que já aprendi a fazer um protesto antes, já fiz, já sei como é que funciona, vou fazer um maior. Depois que eles fazem um maior, isso vira aprendizado também para fazer outros, né, tanto nacionais quanto locais. Os breaks, né, para quem não acompanha, não domina a terminologia, né, e nos assiste, são espécies de adaptações da greve? Isso. E isso também é muito interessante, porque as pessoas, né, vão falar assim, né, trabalho precarizado por aplicativo, como é que você vai fazer greve? Não tem sindicato, né, tudo isso. E eles reinventam essa greve. O break é quando, então, os entregadores resolvem desligar os aplicativos. Então, você diminui naquele dia o número de entregador que está online e eles vão para frente de estabelecimentos de grande movimentação. Os breaks que têm maior sucesso conseguem duas coisas, né? Eles conseguem fisicamente fechar os estabelecimentos físicos a partir da mobilização das motos e bicicletas estarem na porta ali. Um break que eu acompanhei em 2021 conseguiu fechar 8 shoppings em Belo Horizonte, porque eles iam de shopping em shopping fazer a mobilização, fechar as entregas do shopping, daí pulava para o próximo e ia ter essa possibilidade, porque está de moto, então chega rápido em vários lugares. Então, eles fazem esse fechamento físico. E eles também fazem esse fechamento online, né? Porque aí, à medida que eles vão fazendo cair os estabelecimentos abertos, em determinado momento, o aplicativo resolve encerrar os pedidos daquele dia. Então, é um dia que o aplicativo não funciona, que é, né, dentro do mundo online, o fechar uma fábrica, fazer um piquete, fazer um fechamento das atividades daquele dia dentro da linguagem da greve tradicional. Tem também, né, nesse universo os chamados bololôs, né, que foram reações aí coletivas a ataques, né, como eles têm se dado. Também são muito interessantes, assim, né, e faz parte da gente compreender o que é a natureza desse trabalho de entrega por aplicativo, porque volta e meia, e isso é muito sério, porque acontece mais do que a gente imagina, né? Existem esses casos de violência, normalmente entre clientes e entregadores, às vezes é o restaurante, né, que também entra em algum conflito com o entregador, e por causa dessa solidariedade e da mediação pelo WhatsApp, pelo Telegram, o entregador consegue muito rapidamente falar assim, tive um conflito, fulano me ameaçou no endereço tal. E aí, na mesma hora, né, os entregadores param o que eles estão fazendo, vão de moto de volta para esse espaço onde aconteceu a violência
e fazem os bololôs, que é isso, né? Um bololô de motos. Uma vingança, né? Digamos Essa assim, visibilidade, né? também. Que chama a atenção para um tipo de vulnerabilidade que os entregadores sofrem, que várias vezes, pelos casos e as narrativas que eu tenho, né, são muito casos em que os clientes acham que podem mandar nos entregadores, que podem, né, assim, que esse entregador está muito a serviço, e de certa forma eles também vão falar assim, não é bem assim, né, existe limite, então tem uma relação tensa em determinados momentos entre clientes que querem demais, né, assim, e os entregadores que falam não e que acaba levando para essas situações mais extremas. Funciona também como um recado coletivo deles para a sociedade, de que unidos, né, têm uma força considerável. Eu diria que sim, e que eles se identificam muito nesses processos, assim, né? Então, é uma ideia de demonstrar força, de demonstrar que eles não estão sozinhos, por mais que a tecnologia e a precarização do trabalho tenda a individualizar, atomizar eles. Queria voltar a conversar com você sobre um aspecto que envolve as redes sociais, né? Você já Uhum. falou dos benefícios delas para a organização, para a instrumentalização de mobilizações. Agora, os riscos das fake news, né, e da desinformação, que também existem nesses ambientes digitais, são percebidos de alguma forma pelos entregadores? Sim. E tem uma, assim, né, tem uma situação da disputa, né, que é feita entre entregadores e os aplicativos, as plataformas de entrega, né, pela regulamentação, pela qualidade do trabalho e tudo mais. E isso é uma disputa grande nos grupos. Então, você está, né, tendo demanda, você está discutindo o trabalho, o que você quer, o que você não quer. E a gente já viu, nessa agência pública, por exemplo, já descortinou campanhas de comunicação sendo feitas, né, no caso da agência pública foi pela iFood, de campanhas de desinformação sobre a natureza do trabalho, da regulamentação. Então, tem uma disputa narrativa sendo feita em que as fake news são mobilizadas taticamente, né, pelas plataformas, é, e que muito desse discurso que a gente vai vendo contra a regulamentação, contra direitos trabalhistas, vai sendo ecoado, né, tanto pela categoria, e eu não quero que pareça assim que seja tudo uma conspiração, assim, porque também não é, mas você tem um tipo de disputa ali que vai acontecendo em que há uma instrumentalização de fake news. Sua tese, Letícia, também pontua a heterogeneidade, né, e a falta de coesão da categoria. Isso se reflete diretamente em tentativas frustradas de mobilização? Eles têm, é isso, a heterogeneidade, né, significa que eles têm diversos perfis políticos, né, assim, tem diversas orientações políticas dentro dos grupos, dentro da categoria, e isso reflete em muita discordância, algumas divergências mesmo sobre qual que é o destino da categoria. O que, por vezes, leva, sim, a disputas de mobilizações que dão errado. Então, você vai ter algum tipo de convocatória para um break nacional em que tenha menos adesão do que outros, né? Então, em 2023, tem uma dificuldade de mobilização porque está na disputa da regulamentação. Tem gente que fala assim, é hora de ir para a rua. Tem gente que fala assim, não, agora não, porque a gente está negociando, então não é hora de ir para a rua, vamos sentar com o governo. E é isso, por exemplo, em 2023 vira uma questão. É, mas ainda assim, mesmo quando nessa disputa de 23, ainda teve, né, assim, então ainda teve gente na rua, ainda teve tentativas de mobilização, e eu acho que isso faz parte, né, de uma disputa interna, uma dificuldade, né, assim, é um desafio, mas também faz parte de uma categoria super incipiente, né, assim.
Dá para arriscar, olhando para a categoria no Brasil inteiro, se o perfil atual seria majoritariamente de direita ou esquerda no espectro político? Eu acho que é muito difícil de arriscar, assim. Eu tendo a sempre falar sobre a heterogeneidade e as ambiguidades, assim, porque a gente tem lideranças nacionais muito fortes que a gente facilmente colocaria à esquerda, tipo, que estão Galo com de Luta, o né, que galo ficou de muito luta. famoso. Tem a Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, que tende a ter demandas que a gente, olhando de fora, chamaria de esquerda e talvez eles mesmos não chamem, por isso que é difícil, assim, né, quando a gente faz essa coisa de olhar, tá no campo e tá fora também, assim. É, você vai ter várias lideranças nacionais que aí também no olhar de fora a gente fala, isso aqui tende para a direita, mas eu acho que um dos grandes achados, assim, das coisas mais interessantes da categoria é entender que eles misturam e que eles não têm essa coerência necessária entre esquerda e direita, mas eles estão negociando pautas, negociando narrativas, linguagens. Então, eles estão, um exemplo, né, é quando na regulamentação o governo fala, não vai ser CLT. Então, e as plataformas falam, não vai ser CLT. Os entregadores estão assim, não sei se eu, né, a categoria é dividida. Não sabe se quer CLT, se não quer, depende de qual organização você está olhando. Mas eles falam assim, então já que o governo já não vai ter CLT, né, já está fora da mesa, a gente vai colocar para dentro vários direitos que são da CLT para dentro dessa regulamentação que não é CLT. Então a gente não vai chamar de CLT, mas vai puxar coisas tipo descanso remunerado, tipo férias, adicional de insalubridade, que são várias coisas que são da CLT, só que você vai falar assim, não vou chamar disso, porque aí é esquerdista também, né? Então aí também você entra numa linguagem de esquerda que eles não querem abraçar, mas você vai botando para dentro um monte de direito sem usar a mesma linguagem. E é nessa jogada ali que eles estão sempre inventando coisas e tentando resistir. Denota, de certa forma, talvez um pragmatismo político também da categoria, um certo amadurecimento. Sim, eu acho que sim, tem um pragmatismo político e do tipo, é, como a categoria não é coesa, é toda heterogênea, você está falando assim, olha, eu não vou ficar aqui gastando tempo com uma linguagem que não funciona com a categoria e vou usar a linguagem que funciona ao mesmo tempo, estou tentando garantir o melhor que eu posso garantir, né? Então, eles sabem jogar um- com essa situação, assim, é muito interessante. Vamos tentar dissecar um pouquinho mais a regulamentação, Sim. né? Essa regulamentação dessa modalidade de trabalho vem sendo defendida pelo governo Lula desde o início do atual mandato. E é um Uhum. desafio à parte, né? Ainda há muita desconfiança da categoria em relação às instituições de forma geral, Sim. Letícia. E o que move isso? Tem esse sentimento difuso de desconfiança com as instituições. Eu acho que tem uma mistura ali de ser uma categoria e um sujeito político que é, que é desinstitucionalizado o tempo todo, assim, então você não tem instituições que respondem bem às demandas deles o tempo todo, né? Então, o trabalho sempre foi um trabalho precário. Então, mesmo o trabalho formal, quem já teve CLT, quem já teve direito, estava aqui ganhando 1,5 salário, 2 salários mínimos. Então, não tem uma experiência positiva também em torno da palavra CLT, em torno dos direitos trabalhistas. Então, são pessoas que sempre tiveram que se virar, sempre tiveram nesse corre. Então, olha de uma forma desconfiada quando a instituição chega. Então, várias vezes eles vão olhar assim, então, por que você está interessado nisso agora? É, e aí abre-se uma possibilidade de ressonância muito grande com uma linguagem mais conservadora, uma linguagem mais neoliberal, então mais anti-Estado, então vai falar de corrupção, vai falar
contra imposto, né? Então, vai falar assim, o governo só quer chegar para regulamentar porque quer arrecadar mais dinheiro, mas dar direitos para a gente não vai ter. Então, tem uma desconfiança na própria intenção do governo, que eu acho que tem a ver com uma experiência de falta de instituições positivas, né, na trajetória de vida mesmo. Um projeto de regulamentação está atualmente na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, mas aparentemente parado, né? A proposta prevê ali remuneração de ao menos um salário mínimo e contribuição previdenciária para os trabalhadores, mas só contempla os profissionais que atuam no transporte de passageiros em veículos de 4 rodas. Por que que os entregadores de 2 rodas ficaram fora, né, desse projeto? Eles ficaram fora porque eles não toparam a proposta que foi enviada pelo governo. Então, o que aconteceu? Em 2023, teve esse GT que o governo Lula instituiu com os trabalhadores e as plataformas e o governo para criar uma regulamentação. E eles dividiram em 2, um para os motoristas de 4 rodas e um para os entregadores. E ao final, então foram negociando. Ao final, os entregadores não toparam a proposta e aí o governo não apresentou uma lei. E aí, um projeto de lei, né? E aí apresentou esse projeto de lei só para os motoristas. E ela parou porque entrou num conflito muito grande no Congresso. A gente pode falar mais, né? Pode. A oposição, né, ao governo usou também como oportunidade esse projeto para fazer defesas, né, de bandeiras como contra imposto, pela desregulamentação do trabalho, agendas bastante neoliberais. Então, o projeto não avançou e isso também então ressoa. Então, existe uma coisa difícil desse meandro da regulamentação, porque são alguns momentos em que uma crítica de uma regulamentação que poderia ser melhor para os trabalhadores encontra uma crítica da oposição, uma crítica neoliberal, e essas duas coisas se somam para travar a regulamentação. Então, vários motoristas se mobilizaram também contra a proposta do governo, que de fato poderia ser melhor na ótica dos trabalhadores, mas acaba que também não consegue espaço no Congresso para negociar avanços e tem mais de ano que ela está parada, né? Deu 1 ano e pouquinho que ela está parada. Bem rapidinho para a gente fechar, na sua percepção, podem ser construídas ainda condições políticas para essa pauta ser retomada? Eu acho que pode e deve, né, gente? O que é muito sério da regulamentação ficar parada é que, enquanto não tem regulamentação, existe uma regulamentação que é feita pelas plataformas. Então, as plataformas estão atuando conforme as suas próprias regras. E a gente já viu que essas regras não funcionam. Agora, o STF está julgando especificamente a questão do vínculo trabalhista, que é mais uma dessas situações, né, que o STF é chamado para atuar também porque não consegue negociar, né, avançar no legislativo e tal. Então, é possível que a gente tenha uma decisão ainda esse ano em torno do vínculo ou não trabalhista, então uma coisa bem específica, né, se adota ou não adota a CLT para esse trabalho, mas que a partir do momento que o STF julgar, isso vai dar alguma remexida ali na discussão da regulamentação, que pode vir a ser uma oportunidade para tentar ter melhores termos ali na discussão. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Letícia. Sucesso aí à frente das suas tarefas acadêmicas na UNB, na UFMG. Muito obrigada, Marco. Eu conversei com Letícia Bichal Domingues, professora do Instituto de Ciência Política da UNB e pesquisadora do Grupo Margem da UFMG. Falamos sobre os apontamentos de sua tese de doutorado Dinâmicas de Ação Coletiva dos Entregadores por Aplicativos no Brasil,
do corre cotidiano à regulamentação da atividade. A pesquisa ressalta elementos que marcam o capitalismo de plataforma no país e venceu os conceituados prêmios CAPES, UFMG e Compolítica de Tese. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.